Olá pessoal, aqui é a professora Adriana Espíndola e vamos continuar a falar sobre equação do primeiro grau. Hoje nós vamos inserir mais algumas informações. Conjunto universo é representado pela letra U maiúscula e é o conjunto que determina todas as possibilidades que desejamos considerar em um certo problema, tá? O conjunto universo ele pode ser os números naturais, que é a letra Nzinha, que são aqueles números que não possuem sinal, não possuem nada, né? A gente conhece como 0, 1, 2, 3, 4, infinito. O conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, que são aqueles números, né, com sinal de mais ou menos na frente. São os números positivos ou negativos. E, por fim, o conjunto universo também pode ser os números racionais, representados pela letra Q. Os racionais, eles podem ser todos os naturais, todos os inteiros, mais as frações e os números decimais, que são os números com vírgula. Porém, como a gente está trabalhando com equação, dificilmente a gente trabalha com número decimal, tá? Quando a gente resolve uma equação e por acaso chega lá no finalzinho, né, na hora de dividir, o numerador não é divisível pelo denominador, a gente não mexe naquela fração, deixa aquela fração daquele jeitinho que tá. Tá? A gente não transforma em número decimal, ok? Bom, temos também o conjunto solução. O conjunto solução ele é representado pela letra S maiúscula e é o conjunto que contém o valor possível para tornar uma equação verdadeira. E para que esse valor torne a equação verdadeira, dependemos do conjunto universo. Nós vamos ver melhor a partir de agora qual é a relação entre o conjunto universo e o conjunto solução. Vamos ver isso na prática. Então, vamos lá. Então, a gente acabou de ver a definição do conjunto universo e do conjunto solução. E agora a gente vai ver qual é a relação na prática, a relação entre esses dois conjuntos. Lembrando que conjunto universo a gente representa com a letra U, tá? E o conjunto solução nós vamos utilizar a letra S em maiúsculo. Em alguns livros pode ser que ao invés de aparecer conjunto solução, apareça conjunto verdade. E aí ao invés de colocar o S a gente coloca o V, tá? Mas na maioria das vezes é mais comum a gente trabalhar com conjunto solução. Então, usamos o S, tá? Vamos lá. Bom, primeiro exemplo eu coloquei aqui, eu não coloquei uma equação pra gente resolver, mas eu coloquei como se a gente tivesse resolvido alguma equação e a gente achou o valor dessa equação x igual a 2, tá? Bom, aqui tá falando que o x vale 2, é igual a 2. E está falando que o meu universo são os números naturais. E aí a gente, claro, tem que ter o conhecimento dos tipos de conjuntos, né? Os números naturais são aqueles números mais simples possíveis que a gente conhece, são positivos, não tem sinal nenhum, né? Então eu vou perguntar, o 2 é um número natural? Sim, ele é. Então, olha como eu vou colocar o meu conjunto solução. Eu vou colocar o S igual, abre chaves, repete o 2 lá dentro, fechou chaves, tá? Agora vamos supor que eu tenha resolvido essa equação e o resultado, né, o x é igual a menos 2. Como eu falei, lá no conjunto dos números naturais, não tem números com sinais, ou seja, não tem os números negativos. Então, como o meu universo são os naturais, isso aqui, ó, não pode acontecer. Então, o meu conjunto solução não vai ser escrito dessa forma, tá?
Meu conjunto solução vai ser vazio. E aí eu posso escrever dessa forma aqui, uma bolinha cortada, tá? Então, quando aquele número do resultado não pertence ao conjunto universo, o nosso solução é vazio. Olha esse aqui, ó, x igual a menos 7. O nosso conjunto universo são os inteiros, que é o z. Os inteiros têm número negativo, positivo, normal. Então, a nossa solução é o menos 7, tá? Mas aqui, ó, próximo exemplo, eu tô falando que o meu x é uma fração mais 1/5. Lá nos números inteiros tem fração? Não tem. Então, minha solução aqui é vazio, porque nos inteiros não tem fração, tá? Agora nós estamos trabalhando com o conjunto universo dos racionais. Bom, os racionais têm fração? Tem. Tem todos os naturais, tem todos os inteiros, tem as frações, os números decimais. Então, aqui o meu solução é o 2/5, normal. Aqui é a mesma coisa, ó. Universo são os racionais, o resultado foi uma fração negativa, então tem solução, menos 3/7. É só repetir lá dentro, tá? Agora, presta atenção nesse daqui. Eu tenho como o meu x, o valor do meu x, raiz quadrada de 2. Como 2 não tem uma raiz exata, aqui vai dar um número infinito, ao qual pertence a um conjunto que a gente vai estudar depois, que é o conjunto dos números irracionais, tá? Então, a raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 7, esses números que não têm raízes exatas, eles não pertencem aos racionais. O que a gente faz? Conjunto solução vai ser vazio. Alguns exemplos aqui com equações para a gente agora resolver mesmo, tá? E vamos lá. Preste atenção no enunciado. Resolva as equações abaixo de acordo com o universo solicitado. Então, aqui, ó, no meu 1, o meu universo solicitado são os naturais. No meu 2 já são os inteiros. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Para quando a gente resolver tudo, chegar lá no final, verificar se o conjunto solução vai ser vazio ou não. Então, resolvendo aqui, ó, vou passar mais um para o outro lado, diminuindo, 13 menos 1, que vai dar 12. O 2 está multiplicando o x, então ele passa lá para o outro lado como? Dividindo, x igual a 6. Agora eu vou olhar lá para o meu conjunto universo, são os naturais. 6 é um número natural? Sim. Então, olha o meu conjunto solução aqui, gente. É só colocar o 6 lá dentro e acabou, tá? Segundo exemplo, ó. Passa mais um pro outro lado. Como tá somando, vai para lá o quê? Diminuindo. Devo 13, devo 1, então eu devo 14. 2 vai passar para lá dividindo. E aí, ó, na divisão, menos com mais é igual a menos. 14 dividido por 2, 7. Aqui eu ainda estou trabalhando com os números naturais lá no nosso universo. Nos naturais tem número negativo? Não. Então, minha solução é vazio. Agora a gente vai para os números inteiros, tá? Como o universo. Vou resolver normalmente. 3m igual a 15. Ó, tá diminuindo. Passa somando. 3m igual a 16. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vamos lá, gente. 16
não temos como dividir por 3, tá? O 16 não é divisível por 3, então a gente vai deixar em forma de fração assim bonitinho, ok? E aí eu vou olhar lá, ó, conjunto universo são os inteiros. Isso aqui é uma fração que, como o 16 não é divisível por 3, se eu efetuasse essa divisão, daria um número com vírgula. E número com vírgula não faz parte dos números inteiros. Então, aqui o conjunto é vazio. Próximo exemplo. Mais 1 passou para o outro lado, virou menos 1, que vai dar 15. E aí, ó, 15 dividido por 3, m é igual a 5. 5 é um número inteiro? Sim, ele é natural e todos os números naturais também são números inteiros. Então, aqui o nosso solução é o número 5. Gente, vamos ver a terceira questão aqui. Como vocês podem notar, na terceira questão estou trabalhando com o conjunto universo dos racionais. E eu já mudei um pouquinho o estilo das nossas equações, tá? Já inseri um nível a mais de dificuldade para mostrar para vocês mais algumas formas de equação que pode aparecer para a gente. Eu tenho aqui um número 1 e um parênteses, né? Como que a gente vai iniciar a resolução dessa equação? A gente vai aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Como? A gente vai distribuir multiplicação desse 2 para todo mundo que está aqui, só que de uma vez, um de cada vez, né? Então, ó, 2 vezes A, 2A. Como não tem sinal positivo, então mais com mais vai dar mais, 2 vezes 1, 2, repete igual a 18. Agora a gente consegue resolver normalmente como a gente já estava fazendo. Mais 2 vai para o outro lado, menos 2. 18 menos 2 vai dar 16. Esse 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, 16 dividido por 2 é igual a 8. Nosso conjunto solução. Bom, conjunto solução aqui, será que vai ser vazio? Não. Como eu estou trabalhando com o universo dos racionais, o 8 ele é natural, então também é inteiro, então também é racional. Então, conjunto solução, 8, tá? Olha o outro exemplo aqui, a mesma coisa, ó, vamos distribuir a multiplicação. Então, 5 vezes x, 5x, mais com menos, menos 5 vezes 7, 35. Agora a gente vai repetir tudo que está lá do lado de fora dos parênteses. Aí presta atenção, né? Porque aqui, ó, não é só o menos 35 que vai para o outro lado. O mais 2 também vai trocar. Então, a gente vai ter, ó, 1, menos 35, trocou de lado, mais 35. Agora aqui, ó, mais 2, trocou de lado, menos 2, ok? E aí, né, na próxima linha, a gente vai resolver. 1 mais 35, 36, menos 2, 34. Passa o 5 para lá, dividindo. E aí, gente, ó, não dá para dividir, tá? Vai ficar o quê? Essa fraçãozinha. Foi aquilo que eu falei lá no início, né? Gente, quando o número de cima não der para dividir pelo de baixo, a gente não mexe, deixa em forma de fração, tá? E aí, fração é um número racional? Sim, é um número racional. Então, o conjunto solução é 34/5, ok? Então, esse foi o assunto de hoje,
né? Espero que vocês tenham assimilado bem esse conteúdo, mas já sabem, qualquer dificuldade é só procurar a professora Adriana, euzinha aqui, tá bom? Beijos, até a próxima e tchau, tchau!